Paz do Senhor Jesus, glória a Deus, glória a Jesus. Amém, queridos. A paz, Pastor Jefferson aqui. Nós vamos iniciar essa matéria, né, dentro da modalidade online. Eu sei que é novidade para a gente, pelo menos, né, para a gente aqui. A gente ainda está montando uma estrutura, né, que vamos ver o que Deus vai fazer, né? É um desafio para mim, porque costume, né, de estarmos presentes, mas entendendo aí o momento, a gente sabe que existe um propósito de Deus em tudo isso, né? E se faz necessário a gente, nesse momento, empreendermos em aulas à distância, né? Lembrando que a gente vai ter um único encontro, esse encontro vai ser sempre na última aula da matéria, né? Essa matéria, essa matéria especificamente, escatologia, a gente termine no final do próximo mês, tá? Porque é um assunto muito extenso, né? E vai requerer aí uma dedicação, tá bom? Então, assim, não se preocupe que isso não vai atrapalhar em momento algum a formatura de vocês. A formatura, eu vou até colocar lá as informações no grupo, né? Para vocês ficarem cientes aí dos detalhes, tá bom? A irmã Márcia, que é a secretária, ela está viabilizando o local da formatura, né? Uma igreja muito bacana, muito legal. Sua localização é acessível, não tem dificuldade, né? E vai ser uma benção a formatura de vocês, tá bom? Tá chegando o dia e eu vou ainda essa semana colocar lá detalhes lá sobre a formatura, tá bom? Então vamos lá, queridos, vamos ler um texto da palavra de Deus, né? Vamos ler esse texto. Vamos ler aqui em. Deixa eu pegar o texto aqui de Mateus, capítulo de número 24, versículo de número 36. Mateus 24, 36. Você está pegando aí sua Bíblia e vai acompanhando a leitura. Diz assim: Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, dois estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. Duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o nosso Senhor. Amém? Oremos. Pai em Cristo, exaltamos o teu nome pela oportunidade de darmos início às aulas, Senhor, da turma de bacharel, essas aulas, ó Deus, de escatologia. Nós pedimos a tua graça em Cristo Jesus. Pedimos a presença do Espírito Santo que nos ilumine e nos capacite. E seja em todo instante o teu nome glorificado e honrado em Cristo Jesus. É esta a nossa oração. Amém. Então, queridas, vocês estão aí com material, tá? Passei material para vocês aí em PDF, né? Material sobre escatologia. O que eu preciso explicar para vocês é que esse material que eu passei, ele tem algumas divisões
diferente da aplicação do que eu vou fazer, tá? Então, assim, os assuntos estão inseridos, todas elas na apostila, mas a ordem, eu vou seguir uma ordem aqui um tanto quanto, um pouquinho diferente, mas isso não vai atrapalhar em momento algum os estudos, tá bom? Então, eu vou seguir aqui uma direção, tá? E vocês vão acompanhando aí. Isso não impede de vocês fazer a leitura da apostila, tá? Por exemplo, a apostila ela já começa fazendo menção do assunto sobre o estado intermediário da alma dos mortos, que é assunto escatológico, tá? Eu vou até abordar esse assunto aqui agora, né? Que é o estado intermediário dos mortos. Depois vai falar sobre a ressurreição e o arrebatamento, né? Que é o segundo assunto, né? E assim por diante. É diferente da escatologia chamada escatologia básica, porque a escatologia básica ela vai começar falando sobre já dentro de uma perspectiva de interpretação pré-tribulacionista, né? A gente aqui não, a gente vai abranger o assunto, tá? Então a gente vai abranger esses assuntos. Então vamos lá. Primeiro ponto a considerar sobre o estado intermediário da alma dos mortos. Vamos lá. O Antigo Testamento ele não tem tantos detalhes, até porque na visão do judeu, na visão judaica, na cultura judaica, principalmente em relação aos livros canônicos do Antigo Testamento, descreve o, essa condição do destino das almas como um lugar de punição. Então, a visão do judeu, a visão do Antigo Testamento é enxergar o, a morte como uma forma de punição de Deus. Por isso que a palavra Sheol, Sheol no hebraico, significa sepultura ou profundidade. Tá? E, e com isso, por exemplo, Geena já é uma terminologia que vai designar a um lugar onde o fogo não se apaga, né? Então, são conceitos que a cultura judaica, isso estou falando uns dos conceitos, né? Porque tem essa ideia de punição, tem essa ideia de condenação de Deus, né? Então, você encontra mais no Novo Testamento uma, uma profundidade, um tanto quanto mais diretiva. Por exemplo, a palavra de Jesus em Lucas 16, a partir do versículo 19, que fala sobre o rico e Lázaro, é uma descrição do estado intermediário da alma, que é o mundo dos mortos, o Hades. Né? O Hades já é uma palavra grega, tá? que é utilizada para designar o mundo dos mortos. Tá? Então, é uma palavra que designa justamente esse local onde o Novo Testamento, até por conta, queridos, da influência grega, isso é normal, tá? A influência grega trouxe subsídios linguísticos e culturais. Isso aí não torna o Novo Testamento inválido, pelo contrário, tá? Até porque o Novo Testamento foi escrito em grego, tá? E, então, encontra-se muitos termos dentro desses conceitos gregos helenísticos dentro do Novo Testamento. Isso é normalíssimo. Mas, em momento algum, isso torna os textos de cunho inválido. Tá? Mas, então, vamos lá. Qual é a descrição do estado intermediário da alma? Então, existe uma diferença. Se baseando no texto de Lucas 16, que é o texto de Jesus, e esse é o texto que se aprofunda muito em relação a isso, lembrando que estamos falando do estado intermediário dos mortos. Então, não estamos falando de trono branco, não estamos falando de inferno, não estamos falando de juízo final. Nós estamos falando de estado intermediário dos mortos. Significa o quê? Que é um estado provisório. Então, a alma, até um determinado tempo, ela permanece em um
estado. Se é um estado, ela não é permanente, ela é provisória. Então preste atenção, isso aqui é importante. Tá? Então vamos lá. No Antigo Testamento, baseado no texto de Lucas 16, Jesus descreve que antes de Jesus ser crucificado, morto e ressurreto, todo morto, todo morto, ele descia as profundezas desse local chamado Hades. Né? Então, baseado no texto, vamos lá para o Lucas 16, para a gente poder ter uma direção melhor. Né? Lucas 16, versículo 19. Lucas 16, 19. Vamos lá, Lucas 16, 19. Diz assim: Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Tá? Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Tá? Essa palavra sepultado é Hades, no grego. No inferno, Hades, com essa palavra inferno usada aqui, ela não designa ao estado eterno, mas é uma nomenclatura semelhante lá em que está em 2 Pedro 2,4. Também é a mesma situação, porque lá fala dos anjos que estão no abismo aguardando o fim, quer dizer, é um estado intermediário. Aqui é o estado intermediário. Por que se utiliza a palavra inferno? Aqui a palavra inferno designa para Hades, porque não deixa de ser um lugar de sofrimento, um lugar de tormento, um lugar onde as almas estão em uma condição não apropriada, né? Então, por isso designa aqui a palavra inferno, mas isso não significa que seja o inferno eterno. Vamos lá, no inferno estão em tormentos, essa palavra correta, tormentos, porque apesar da alma estar em um local intermediário provisório, é um local de sofrimento. Então aqui o rico, né, levantou os olhos, olha, se ele levanta os olhos, significa que ele está num ambiente inferior a Lázaro. E viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, quer dizer, então ele está num ambiente inferior, Lázaro está do outro lado, no meio do abismo, e ele levanta os olhos. Se ele levanta os olhos, Lázaro está em um ambiente superior. Né? Então é um ambiente diferente. Mas tudo é o Hades. Isso é o ambiente antes de Jesus ressuscitar dentre os mortos e ascender aos céus. Tá? Prosseguindo aqui, então clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, né? E me refresque a língua. E me refresque a língua. Porque estou atormentado nesta chama. Quer dizer, é um lugar quente, é um lugar de tormento, ele está sendo afligido por uma chama. O texto não diz que ele está sendo queimado, mas o texto diz que ele está sendo afligido. É como se alguém estivesse muito próximo de uma chama, tá? Então ele está sofrendo. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele será consolado e tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós. Então tem um abismo entre onde está Lázaro, que é o seio de Abraão, e aonde está o rico, que é o lugar de tormento. Tá? Tudo é o Hades. Porém, divididos por um abismo, tá? De sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os que lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que mandes a minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunha, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Então, entrou lá, morreu, não tem volta, não tem como sair, né? Não tem como sair.
Agora, respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-no. Né? Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for com eles, arrepender-se-ão. Aí Abraão vai dizer que se não houve Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Vamos lá. Então, essa era a condição de morte antes de Jesus ressuscitar. Tá? Então, ia para o Hades. Todos aqueles que morreram guardando a promessa, guardando a lei, seguindo a lei, obedecendo a lei e na esperança da lei, a esperança da vinda do Salvador, iam para o seio de Abraão. Por que seio de Abraão? Porque Abraão é o pai da promessa. Tá? A promessa abraâmica se cumpre em Cristo. Tá bom? E todos aqueles que pelo qual morreram, abandonaram ou, né, desprezaram a promessa, foram para esse lugar de tormento. Tá bom? Foram para esse lugar de tormento. Bom, esse era o cenário antes da ressurreição de Jesus. Então, Jesus morre. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 19, diz que ele foi e se apresentou aos espíritos que estavam em prisão. A palavra ali, querusso, pregar, não é convencer, mas é se apresentar. E aos espíritos que estavam em prisão, prisão ali, a palavra prisão é guardado. Tá? Então, não se refere a demônios, e também não se refere às almas de todos, até de ímpios. Então, existe no texto uma especificidade, quer dizer, Jesus ele se apresenta para quem o qual já o conhecia. Né? E certamente se trata das almas daqueles que estavam no seio de Abraão. Se apresentando, porque o texto de Efésios, capítulo 4, versículo 8 em diante, Paulo ele vai dizer que aquele que subiu antes desceu às profundezas da terra e levando o cativo ao cativeiro, né? E dando dons aos homens. Né? E estão se referindo justamente ao fato de Jesus. Quando ele morre, ele desce ao Hades. Tá? Ele desce ao Hades. Quando Jesus vai ascender aos céus, Atos, capítulo de número 1, ele leva consigo as almas de todos os santos, de todos estes, ele se apresenta, de todos estes que estão no seio de Abraão. Então, ele sobe e leva para o paraíso. Então, aí, da ressurreição de Jesus em diante, todas as almas dos mortos em Cristo não mais descem para o Hades, porém sobe para o paraíso. Então, um crente em Cristo morreu, vai para o paraíso. Que lugar é esse, o paraíso? Irmãos, paraíso não é o céu. Tá? Paraíso não é o céu. Paraíso é um lugar intermediário. Ok? É um lugar intermediário, não é o céu. Jesus vai dizer em João, capítulo de número 3, capítulo 3, João 3, olha aqui, João, capítulo 3, tá? Versículo. João, capítulo 3, versículo. Peraí, deixa eu achar aqui o versículo. Capítulo 3. Peraí, rapidinho. Paraná. Aqui. Capítulo 3, versículo 13 diz assim: ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Então, assim, não tem como, queridos, fazer uma menção e dizer que o paraíso é o céu. Por quê? Porque o céu é um lugar destinado para corpos glorificados. O texto de 1 Coríntios, capítulo de número 15, Paulo diz que Cristo é a primícia dos que dormem. Por quê? Porque ele morreu e ressuscitou em um corpo glorificado. Então, Cristo foi o primeiro.
E nessa condição. Então, por isso ele diz: ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Quer dizer, ele mesmo já, ele é o próprio Filho do Homem. Então ele diz que ele veio do céu, está na terra e ele vai voltar para o céu, que é o lugar dele. Então, porém, essa condição do seu retorno para o céu é de forma glorificada. E Paulo vai dizer que ele é a primícia dos que dormem, justamente se referindo à glorificação do corpo, à glorificação da carne. Agora vamos lá. Um crente em Cristo morre, ele vai para o paraíso, ok? Ele vai para o paraíso. É no alto, mas não é o céu. Por quê? No céu só entra corpo glorificado. No céu só entra corpo glorificado. Se no céu só entra corpo glorificado, Paulo, em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 2 em diante, diz que um foi a terceiro céu. Que terceiro céu é esse? Que terceiro céu é esse? É justamente o local, o estado intermediário da alma. Gente, se o próprio Jesus disse que ninguém foi ao céu, senão aquele que o qual veio de lá, que está se referindo ao próprio Jesus, certo? Não tem como Paulo ter ido até o céu, que é a habitação de Deus. Não tem como. Então, aonde Paulo foi, se tratando de terceiro céu? Só pode ter sido o paraíso. Paulo foi ao paraíso, que é o local das almas dos santos. Elias, Elias foi transladado numa carruagem de fogo. Para onde ele foi? Ah, ele foi para o céu. Irmão, como é que ele foi para o céu? Como é que Elias foi para o céu? Se o próprio Jesus disse: ninguém foi ao céu senão aquele que de lá veio. E quem é que de lá veio? Jesus. Ele próprio, o Filho do Homem. Então, não há a condição de alguém entrar no céu que não seja na condição de corpo glorificado, até porque isso é princípio. Paulo disse que Jesus é a primícia dos que dormem. Ora, se houvesse a possibilidade de Elias ter chegado no céu com o corpo mortal, sem ser glorificado, então quer dizer que Jesus se enganou. Então, Enoque, por exemplo, como é que Enoque está no céu com o corpo humano, natural, gente? Né? Como pode? Não tem como. Né? Não tem como. Então, baseado no texto de 2 Coríntios, capítulo 12, Paulo, ele foi até o terceiro céu, que é o quê? É o paraíso. E não é o céu, habitação de Deus. É o paraíso. Tá? Paraíso é o lugar intermediário, quer dizer, é provisório das almas de todos aqueles que morreram em Cristo, aguardando a primeira ressurreição dos mortos. O que é a primeira ressurreição dos mortos? A primeira ressurreição dos mortos é a ressurreição dos santos que morreram em Cristo, que morreram obedecendo aos princípios da santidade e da esperança do Messias. Quer dizer, todos aqueles que morreram desde Adão até o dia do arrebatamento, os que morreram serão ressurretos. E está lá o texto de 1 Coríntios, capítulo 4, versículos 16 e 17, que diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e ao soar da trombeta de Deus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, isso Paulo ele vai dizer lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52, que esse evento se dará no momento. A palavra momento vem do grego átomos, que significa tempo indivisível. Então, a ressurreição desses mortos se dará dentro de uma ordem imperceptível.
E isso vai acontecer no dia do arrebatamento. Jesus irá voltar, né, de maneira dentro de uma perspectiva pentecostal, né, virá em três aspectos. Quais são os aspectos? Rápido, seletivo, né, e secreto, né? Porque será um evento específico para a igreja, os santos de Cristo, né, e os crentes em Cristo. Então assim, entenda, primeira ressurreição é a ressurreição dos santos, que se dará primeiro no arrebatamento. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Isso vai desde. Por que desde Adão, gente? Porque Jesus se apresenta no seio de Abraão e leva para o paraíso. Então, todas as almas que estão no paraíso, que morreram em Cristo, serão ressurretas no arrebatamento. Ok? Então, a primeira ressurreição, ela começa no arrebatamento. E ela vai terminar na manifestação de Cristo em glória no final da grande tribulação. Tá? E aí, no final da grande tribulação, as almas de todos os que foram martirizados pelo anticristo, que não se renderam ao sistema e não se marcaram e não foram marcados com a marca da besta. Então, isso está lá em Apocalipse, capítulo 20, versículos 4 e 5. Né? Eu acho que é o 5 ou 6, que diz: bem-aventurado aquele que participou da primeira ressurreição, porque este é bem-aventurado. Bem-aventurado, quer dizer, glorificação da carne só para esses. Né? Então, essa é a primeira ressurreição. Tá? A primeira ressurreição, ela inicia no arrebatamento, né? E se finda na manifestação de Cristo em glória. Tá bom? Quando Jesus voltará com já numa expectativa glorificada para libertar o povo de Israel do exército do anticristo. Tá? De que maneira a Bíblia, no Antigo Testamento, enxerga as almas dos mortos? Como refaíns. A palavra refaim é como se designasse fantasma. A palavra refaim designa fantasma. Então, são corpos espirituais. Tá? São corpos espirituais. Professor, então como é que lá na Transfiguração Elias se apresenta em Moisés? Moisés morreu. Elias não morreu, mas Moisés morreu. Como é que Moisés se apresentou lá diante de Jesus? Então, existe alguns pensamentos acerca disso. Porém, eu entendo, irmãos, baseado no texto de Judas, quando Judas vai fazer menção da batalha do corpo entre Miguel e Satanás, nessa batalha, né, em relação ao corpo de Moisés, bom, nada na Bíblia vai fazer menção sobre isso. Tá? Então, assim, eu vou especular que diante dessa batalha pelo corpo de Moisés, certamente o corpo de Moisés, ele não ficou numa condição acessível, né? Ficou numa condição inacessível. Eu acredito, e isso é uma especulação, de que houve uma ressurreição, mas não uma ressurreição visível. Porque a Bíblia, apesar de descrever a morte de Moisés, ela não trata isso de maneira tão pontual quanto foi a morte de Arão. Tá? É claro que não tem uma especificidade em relação à morte de Moisés. Então, eu entendo que houve dentro desse campo místico, espiritual, uma ressurreição não visível, e Moisés foi sim levado a esse paraíso, e lá estão, né, Enoque, Elias, tá? Entendendo que no céu Jesus mesmo disse que ninguém entrou lá, a não ser aquele que de lá veio. Né? Então, guarda bem isso, irmão. Jesus disse que ninguém entrou no céu sem. Ninguém foi ao céu fora aquele que de lá veio. Está falando dele mesmo. Né? Então, assim,
Diante disso, eu entendo que nessa batalha espiritual, a vitória de Miguel sobre o corpo, né, sobre Satanás, em relação ao corpo de Moisés, pode ter, é por isso que é uma especulação, pode ter havido uma ressurreição. E isso se justificaria o Moisés estar presente lá em corpo na transfiguração. E aí, tem muita gente que diz assim: mas se tratando da morte, a alma sai do corpo, a alma sai do corpo e vai para o paraíso, e lá no paraíso tem um corpo provisório. Aí eu discordo. Eu discordo. Eu discordo porque, vamos lá, 1 aos Coríntios, capítulo de número 15, porque se cria a ideia de que lá no paraíso tenha um corpo, um corpo místico, um corpo espiritual para abrigar a alma e o espírito do crente. Vamos lá, vamos entender isso aqui. 1 Coríntios, capítulo 15, tá? A partir do versículo de número 12, diz assim: Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa pregação e é vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas nessa vida, somos mais infelizes de todos os homens. Porém, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também um homem veio à ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Olha aí, falamos disso antes. Tá aí, ó. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe são sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. De outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? E porque também nós nos expomos a perigos a toda hora. Dia após dia morro. Eu protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Tornai-vos à sobriedade, como é justo, não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento, e isto digo para a vergonha vossa. Mas quem dirá? Como ressuscita os mortos? E em que corpo vem? Mas alguém dirá: como ressuscita os mortos? E em que corpo vem? Insensato. O que semeia não nasce, se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que é de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo, como lhe aprouve dar, e a cada uma das sementes o seu corpo.
apropriado. Nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra dos animais, outra a das aves e outra dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres. E sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua, outra das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferenças de esplendor. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Mas isso aqui é na glorificação, querido. Tá? Ressuscita corpo espiritual. Não está falando de hoje. Até porque a ressurreição, a glorificação ainda não aconteceu. Então, qual é a condição hoje dos mortos em Cristo? Eles estão em uma condição espiritual. Corpos espirituais. Alma e espírito. Corpos espirituais. Mas não tem um corpo lá, né, físico, nada disso. Corpos espirituais. A Bíblia chama de refaíns, fantasmas, ok? Estão lá. Os salvos em Cristo estão no paraíso, mas aqueles que morreram sem Jesus, sem Cristo, estão no Hades, estão nas profundezas. Então vamos lá, prosseguindo, 45. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural e depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem o terreno, tais são também os demais homens terrenos, e como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim, como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Então, assim, você vê que dentro dessa condição de material e espiritual tem uma distinção em relação à natureza, à forma natural de ambos os corpos. Né? O corpo terreno é um, o corpo glorificado é outro. Né? Disto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Né? E aí vem seguinte aí os textos. Por que eu li esse texto todo aí? Para que a gente possa entender que corpo, só na glorificação. Hoje, o crente que morre em Cristo, ele está no paraíso em um corpo espiritual. Não é um novo corpo. Não é um corpo provisório. É um corpo espiritual. Então, ele é como um fantasma. É uma essência imaterial, composta de alma e composta de espírito. Por que composta de alma e espírito? Porque entenda, você observa na parábola lá do rico Lázaro, que o rico ele sente, ele sente sofrimento, né? Sente sede, sofrimento, tormento, e isso são aspectos da sensibilidade da alma, né? Aflição, né? São aspectos da sensibilidade da alma. E por que espírito? Porque ele tem uma consciência de onde ele está, ele tem uma consciência do, do, do sofrimento, e ele tem consciência de que a família dele, se não tem uma vida em santidade, uma vida arregrada de obediência à lei, a família está passiva de ir para o mesmo lugar de onde ele está. Então, assim, é uma consciência ativa e é uma alma ativa. A mesma coisa se tratando de Lázaro. Lázaro está ativamente. Então, assim, quando os adventistas do sétimo dia, Igreja Adventista Cristã e a Igreja Adventista do sétimo dia fala sobre o sono da alma, não tem propriedade. Não tem propriedade. Porque, na realidade,
Quando o termo usado biblicamente para dormir, feita por Paulo, e até por Jesus em relação à menina, né, que ele ressuscita, ele diz, ela não, mas ela está dormindo, é uma forma metafórica para designar, ela está em um estado de descanso, mas a alma está ativa, né? É até para determinar o corpo sem obras, né? É um corpo que está totalmente inerte e impossibilitado de produzir, de trabalhar. O corpo está inerte. Então, quando se fala de dormir, não quer dizer que tanto para os salvos está lá no paraíso dormindo e não, para com isso. A alma está ativa, existe uma consciência ativa, existe uma alma ativa que estão lá aguardando. Por que é dormir? Dormir no sentido de descanso, no sentido de estar em um ambiente de descanso, de pausa, né? Mas não significa que estejam inertes. Os adventistas dizem que a dormência da alma significa que o corpo, por mais que ele esteja morto, em decomposição, a alma está ali. É errado, gente. Meu Deus. Jesus, na parábola do rico e Lázaro, diz que a alma de ambos vão para o Hades. Então ele não está no corpo. Então quer dizer então que quando Jesus morre, a alma de Jesus estava ali no corpo. Então quer dizer que o que Paulo vai dizer em Efésios 4:8 também é errado, porque Paulo diz que aquele que subiu antes desceu. Desceu como, irmão? Desceu para o Hades, alma e espírito. Isso se deu quando? Se deu entre a sua morte e ressurreição. Então quer dizer que Pedro também se enganou quando diz que ele desceu e pregou aos espíritos que estavam em prisão. Qual era a essência de Jesus ali quando ele se apresenta aos espíritos que estavam lá no Hades, em prisão, lá no seio de Abraão? Uma essência espiritual, né? Não era o seu corpo. O seu corpo estava lá no sepulcro. Nunca deixou de estar no sepulcro, né? Então, assim, é um engano, é uma heresia, porque de alguma forma esse tipo de doutrina adventista vai negar que Jesus desceu ao mundo dos mortos, vai negar que Jesus levou consigo a alma dos mortos que morreram em Cristo, aguardando a promessa do Messias. Isso não é uma verdade. A Bíblia afirma categoricamente que Jesus morreu e antes de ressuscitar ele desce espiritualmente ao mundo dos mortos, né? E se apresenta aos mortos do seio de Abraão, tá? Então, assim, então, falando sobre essa condição, as almas dos santos que morreram estão em uma essência espiritual, corpo espiritual, alma e espírito, aguardando o dia da da primeira ressurreição dos mortos, que já falamos aqui que se dará entre o arrebatamento e a glorificação de Cristo, a manifestação de Cristo. Tá bom? Se você não entendeu, volta o vídeo, não tem nenhum problema, volta e vai anotando, gente. Anota, não deixe de anotar. É fundamental para que você memorize os pontos dessa doutrina, tá bom? Então, e quanto àqueles que negaram a Jesus? Eles continuam descendo, vão para a profundeza, vão para o Hades, aguardando o juízo final. Quanto a estes, não resta mais, não tem mais condições. Hebreus capítulo de número 9, a partir do versículo 26, vai afirmar, gente, depois que morreu, segue-se o juízo, não tem mais, não tem retorno, né? Não tem mais condições. Agora, para a gente poder encerrar esta aula, e sobre a ressurreição, professor, tem possibilidade de haver
uma ressurreição de uma pessoa não crente? A resposta é não. Não tem mais. Por quê? E aí eu vou explicar considerando três expressões bíblicas sobre a ressurreição. Primeiro, a ressurreição dentre os mortos, tá? Vai anotando aí, tá? Vai anotando aí. A ressurreição dentre os mortos. O que é a ressurreição dentre os mortos? Ressurreição dentre os mortos é a ressurreição de alguém que, apesar de estar entre os mortos, porém, não detém da essência de morte. Quem é o único que foi ao mundo dos mortos, mas nunca foi vencido ou nunca deteve de uma natureza da morte? Pelo contrário, venceu a morte e a morte se sujeitou a ele, né? Quem foi? Jesus. Quem é? Jesus, né? Então, o único que ressuscitou dentre os mortos, Jesus, o Cristo. Segundo, a ressurreição de mortos. O que é a ressurreição de mortos? Essa preposição de, ela vai designar que, apesar de estar em uma condição, ela não pertence a isso. Então, assim, ressurreição de mortos significa que ela está morta, mas a morte é uma condição, é, um, é apenas um processo passageiro. Ressurreição de mortos. O que é ressurreição de mortos? É a ressurreição que se dará em todos os crentes em Cristo. Aquele que morre em Cristo será ressurreto, porque apesar da morte física ter acontecido, mas a morte eterna nunca prevaleceu sobre ela, porque ela morreu em Cristo. E em Cristo ela pode estar em uma condição, em um estado de morte. Preste atenção. Ela está em um estado de morte, mas não está em uma morte eterna. Então, isso é para os crentes, é para os santos, é para aqueles que estão em Cristo Jesus, né? Que morreram guardando a sua fé em Cristo. A morte não tem poder. O exercício da morte se deu somente dentro de uma esfera física, mas numa esfera eterna, não. Por isso que há a ressurreição de mortos. Para quê? Para que o seu corpo glorificado vá para a eternidade. Deu para entender? Ressurreição de mortos. Então, ressurreição de mortos somente para os santos. Por quê? Apesar de terem morrido fisicamente, porque, né, a natureza do corpo mortal é inerente à morte física, mas a morte eterna não procede como efeito a essas pessoas. Por isso, dá-se o nome de ressurreição de mortos. Porque, apesar de estar morto fisicamente, a morte não exerce domínio eterno sobre ela. Somos nós, a igreja do Senhor, né? A morte, ela não exerce domínio eterno. Por isso que a ressurreição de mortos é apenas um estado, é um estado de morte, mas vai chegar um momento em que haverá, né, a ressurreição, se caso eu não creio que eu vou conhecer a morte, eu creio que eu vou ser arrebatado. Mas se caso eu tiver de conhecer a morte será apenas uma passagem, a morte será apenas um estado, a morte será apenas uma condição provisória, cujo se dará apenas até o momento em que Jesus arrebatar a igreja e, consequentemente, os mortos em Cristo serão ressurretos. Ok? Tranquilo? Então, ressurreição de mortos. Agora, a ressurreição dos mortos. Essa ressurreição dos mortos já é diferente, porque essa preposição do ou dois, ela vai designar propriedade. E aí já é o contrário. A morte, ela tem o exercício de propriedade eterna.
Então, isso é para o ímpio. Isso é para todo aquele que negou, morreu negando Jesus como Deus, como Senhor, e, consequentemente, morreu. E essa ressurreição dos ímpios se dará no trono branco, no juízo final. Então, todos os mortos que morreram negando a Jesus serão ressurretos e condenados segundo as suas obras, está lá em Apocalipse, capítulo 20, versículo 12. Né? Agora, me prova que a ressurreição dos mortos, a ressurreição dos ímpios vai acontecer. Jesus falou sobre isso. Se eu não me engano, deixa eu ver se é Marcos 10, né? Marcos, capítulo 10, versículo 42. Marcos, capítulo 10, versículo 42. Deixa eu ver aqui se é Marcos 10, 42. Não, deixa eu ver aqui, peraí. Então é o 9, 42. Marcos 9, 42. Isso. Marcos 9, 42. Olha aqui. E quem fizer tropeçar a um desses pequeninos crentes, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado no mar. Prosseguindo. E, e se a tua mão te faz tropeçar, corta, pois é melhor entrar de maneta na vida do que tendo as duas mãos e ires para o inferno, para o fogo que não se apaga, onde não lhes morre o verme, né, e nem o fogo se apaga. Então, claro que Jesus aqui não está mandando, irmão, de momento algum, a pessoa cortar pé, cortar mão, pelo amor de Deus. Isso aqui é uma figura de linguagem, isso aqui é uma forma de linguagem que Jesus se utiliza, que era comum na época, para designar a um comportamento. Então, quando Jesus diz cortar a mão, não está se referindo à mão ou membro, mas se referindo ao que se faz com a mão. Isso, acho que isso até é uma metonímia, né? É a substituição de elementos para trazer uma definição mais precisa do assunto. Então, Jesus não está falando da mão, está falando do que se faz com a mão. Então, corta o que se faz, muda o teu comportamento. Jesus manda cortar o olho, cortar o pé. Não é cortar o olho, o membro, o órgão, mas é cortar o que se faz, cortar o que se vê. É Jesus falando isso. Então, quando Jesus diz isso, é melhor você entrar no inferno sem isso. Jesus está falando justamente o quê? Sobre o corpo físico. Porque se você usa os teus olhos para a finalidade do pecado, você vai para o inferno com o teu olho. E é melhor você entrar no inferno sem o uso do olho para finalidades pecaminosas e ir para o céu do que você ir para o inferno com o olho onde você o utiliza para o pecado. Então, assim, é, Jesus ele vai agregar justamente a doutrina de que o corpo vai para o inferno. Tem muita gente que diz assim, porque vai para o inferno o corpo. O sofrimento no inferno se dará em três ordens: espiritual, né? O caso, o espírito vai sofrer, a alma e o corpo, tá? Tanto que ele vai falar, o verme não vai morrer, o bicho não, onde o bicho não morre, quer dizer, o corpo ele vai adquirir na ressurreição dos mortos para a condenação eterna, o corpo estará em uma essência espiritual, quer dizer, eterna. Então, o corpo do ímpio lançado no lago que arde com fogo e enxofre entrará sempre em um estado de queima eterna. O corpo vai se reconstruir porque estará em uma essência espiritual. E estando em uma essência espiritual, aquilo que for consumido pelo corpo vai se reconstruindo por toda a eternidade. E por toda a eternidade a pessoa ela vai sofrer os danos do inferno por toda a eternidade. Por isso que Jesus fala sobre o verme que não morre, porque esse verme vai consumir o corpo, mas o corpo ele não vai acabar. Ele vai se reconstruir eternamente, isso no inferno. Por isso que ele diz que lá haverá choro e ranger de dentes. Justamente porque é uma situação onde o corpo será ressurreto em uma condição espiritual.
É diferente do corpo do crente em Cristo. É diferente do corpo do santo em Cristo. Porque o corpo glorificado estará em uma condição eterna, porém para a vida eterna. Já o ímpio não. O seu corpo será ressurreto para a morte eterna. Então ele vai morrer, 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 morrer por toda a eternidade, sofrendo, 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 sofrendo por toda a eternidade, tá bom? Então, anota aí, ressurreição dentre os mortos, só Jesus. Ressurreição de mortos, né, que é os crentes. Quer ver um outro exemplo de ressurreição de mortos? Os mortos dos santos que morreram lá em Mateus 27, quando Jesus morreu na cruz. O texto diz que quando Jesus morre na cruz, o céu fica em trevas, há um grande tremor, e desse tremor saem dos túmulos os mortos dos santos. Então é uma ressurreição de mortos. Ah, professor, mas eles viveram? Viveram. Viveram. Ah, claro que poderia ser um crente, né, um santo que morreu há muitos anos atrás, poderia, porém com seu corpo reconstruído. Lázaro também, ressurreição de mortos, ressurreição de mortos. Lázaro é um exemplo. Lázaro já passava 4 dias, ele foi ressurreto. Se passou 4 dias, ele já estava em um estado de decomposição, de putrefação, quer dizer, o seu corpo já estava em uma condição aonde já estava em decomposição e, consequentemente, o seu corpo já estava já inchando de gases, em estado já de putrefação. Mas quando ele foi ressurreto, seu corpo voltou ao estado, né, de perfeição no sentido de saúde, né, salutar, né? A mesma coisa os mortos que ressuscitaram lá na crucificação de Jesus, ressuscitaram com seus corpos reconstruídos, com os seus corpos perfeitos, não glorificados, não glorificados. Nem Lázaro foi ressuscitado com o corpo glorificado. Nem os mortos que ressuscitaram lá no sepulcro, na crucificação de Jesus, eles ressuscitaram, mas não tinham corpos glorificados. Então, eles morreram novamente? Lázaro morreu novamente. Os que ressuscitaram lá na crucificação de Jesus também morreram novamente. Então, isso é ressurreição de mortos, tá? Aí, os mortos em Cristo, de mortos, tá bom? Ressurreição dentre os mortos, ressurreição de mortos e ressurreição dos mortos, tá bom? Vamos encerrar, já vamos para uma hora de aula, gente. Vocês são demais, tá? Deus abençoe vocês. Leem o material, estudem. Durante a semana aqui eu vou preparar alguns conteúdos extra para vocês poderem também estudar, tá? E depois eu mando a data da nossa prova, tá bom? Para que vocês, mas já vão estudando, já pegando aí os pontos da nossa aula, tá bom? Deus te abençoe. Tenha uma semana de bênção em Cristo Jesus. Qualquer dúvida, vocês podem lá postar lá no chat, nos comentários, tá bom? E a gente vai responder a todos vocês. Deus abençoe, um beijo no coração, um abraço para a família, fiquem com Deus, na paz do Senhor Jesus, tá bom? Fiquem na paz.